Coração do mar é terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. É um navio humano, quente, guerreiro do mangue. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Natiele Silva e esse é o Outros Caminhos, podcast experimental do especial Ayabás. Aqui nós vamos falar sobre Bolsa Família e outras formas de apoio à manutenção da família. Nas últimas décadas, o número de lares chefiados por mulheres apresentou aumentos significativos. Nos anos 2000, 22,2% das famílias eram chefiadas por mulheres. Em 2010, esse número chegou a 37,3%. De acordo com os últimos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 45% dos lares brasileiros se encaixam nesse arranjo familiar. Desses 45% de lares, mais da metade são de famílias com mulheres negras à frente do controle de despesas familiar. A síntese dos indicadores sociais do país, realizada pelo IBGE no ano de 2019, mostrou que 63% dessas famílias negras estão abaixo da linha de pobreza, ou seja, famílias que vivem com cerca de R$ 420 mensais. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Em decorrência da pandemia da Covid-19 e a situação de calamidade que se instaurou com ela, o poder público iniciou a distribuição de auxílio emergencial na forma de R$ 600 mensais para homens e mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. Ainda de acordo com a legislação, o auxílio deveria ser dobrado para as mulheres chefes de família, ou seja, no valor de R$ 1.200, pelo entendimento de que essas famílias já se encontravam em situação de desvantagem se comparada a outras. No ano de 2021, os valores do auxílio emergencial foram reajustados para R$ 150 em casos de homens e mulheres sem chefia familiar, e na situação de mulheres com filhos que são provedoras do lar, o valor é de R$ 375 mensais. Mas você sabe por que arranjos familiares com mulheres na chefia do lar são considerados mais vulneráveis? E que quando passamos a nos referir a lares chefiados por mulheres negras, a situação dos índices é ainda pior? Em 2018, 12,7 milhões de brasileiros viviam em famílias onde o chefe do lar com filhos menores de 14 anos não tinha cônjuge. Isso representava 7,4% da população nacional. Desse total, 90,3% dos domicílios, a responsável era uma mulher, e dentre estas, 67,5%, ou seja, mais da metade, eram mulheres negras. Outros dados apontam que 54% dos lares chefiados por mulheres no Brasil estão na zona de extrema pobreza, e destes, 63% são lares com mulheres negras como provedoras da família. Isso nos faz refletir sobre a urgência e a importância de políticas públicas assistenciais voltadas a esse tipo de arranjo familiar. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Mas deixando os dados um pouco de lado e falamos sobre essas políticas públicas governamentais de amparo a essas mulheres, um dos programas sociais que mais beneficia lares chefiados por mulheres é o Bolsa Família, programa social criado em janeiro de 2003, durante o primeiro governo Lula. O programa de transferência de renda surgiu a partir da integração dos programas na época existentes, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Alimentação e Auxílio Gás. Mas foi em 2004, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o programa ganhou caráter institucional e desde então auxilia na manutenção de vários lares.
Somente no município de Fortaleza existem em torno de 600 mil beneficiários do Bolsa Família. E para se tornar uma família beneficiada, é preciso estar inscrito no Cadastro Único e preencher os requisitos exigidos pelo governo federal. Quem vai falar um pouco sobre isso com a gente é a gerente da Célula de Benefícios da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Vânia Branco. Ela é responsável pelo Cadastro Único e Bolsa Família no município. O cadastro único, ele é para as pessoas em condições de baixa renda, para as famílias que possuem até 3 salários mínimos familiar ou até meio salário mínimo individual. Então, se a família possui essas condições de renda, ela deve ir a uma unidade de cadastro único para fazer seu cadastro e, a partir daí, acessar os programas sociais, entre eles o programa Bolsa Família. Uma das beneficiárias do programa desde o início de sua criação é a dona de casa Juscelânia da Silva, de 34 anos, moradora do bairro Lagoa Redonda. Ela, que é mãe solo de 4 filhos e principal provedora do lar, recebe o benefício desde 2004, quando perdeu o companheiro, pai de seus 2 filhos mais velhos. Sem poder manter um trabalho fixo por não ter com quem deixar as crianças, ela buscou ajuda no benefício. Eu me juntei muito cedo, aos 16 anos. Então, com 16 eu tive meu primeiro filho. Meu marido já trabalhava de servente. E eu também já fazia algumas diárias, trabalhava em casa de família. Depois eu tive mais outro filho. Com 16 eu tive o primeiro, com 17 eu tive o segundo. Com 18 anos, eu completei 18 anos, eu já tinha 2 filhos. E meu marido foi assassinado. Então, desde quando eu fiquei sem ele, eu tive que correr atrás, E estava tendo inscrição do Bolsa Família. Então, eu fui atrás porque seria também mais uma ajuda para mim. Vânia explica como o benefício é crucial na manutenção desses lares chefiados por mulheres. O público que é inscrito no Cadastro Único é em torno de 40% da população de Fortaleza. Em torno de 600 mil pessoas recebem o benefício de Bolsa Família. Destas, em torno de 90% são mulheres. Então, esse benefício, ele representa muito para as famílias que são chefiadas principalmente por mulheres, que têm em sua composição crianças e adolescentes, que fazem esse acompanhamento do programa Bolsa Família. Então, sim um benefício de suma importância, e que realmente contribui na sobrevivência de muitas famílias. Apesar da intenção de ser um programa social de renda mínima para complementar os rendimentos familiares de grupos em situação de vulnerabilidade econômica, o Bolsa Família sempre teve pretensão de não manter para sempre essas mesmas famílias beneficiadas e que em algum momento elas alcançariam melhores patamares econômicos e não iam mais necessitar do auxílio. Mas o que infelizmente se percebe é que o programa ainda não consegue alcançar esse objetivo. A chefe de família Juscelânia, por exemplo, fala que o valor, apesar de ser o principal sustento da casa, não é um único meio, porque apenas o valor do benefício não é suficiente para todos os custos mensais. Porque o Bolsa Família é R$300. R$300 para o mês todinho não tem condições. Não tem condições, porque tem gás, tem água, tem luz para pagar, agora tem fralda, tem leite. Entendeu? Remédio, porque em vez quando eu preciso de comprar um remédio pra gente aqui em casa, não tem condições. Eu nem sempre vivi só do Bolsa Família, porque se eu fosse esperar só pelo Bolsa Família, não tem condições. Não dá. Não dá, porque as coisas hoje são muito caras. Juscelânia faz algumas faxinas para complementar a renda e pelo fato de sempre ter filhos pequenos em casa e não ter com quem deixar, acaba não conseguindo procurar um emprego fixo. Ela, antes de ser mãe aos 16 anos, era empregada doméstica. A formação escolar dessa mãe de família também é um empecilho, pois não possibilita que ela consiga arranjar empregos melhores para deixar essa dependência do benefício. E assim como Juscelânia, várias mulheres brasileiras passam por esse problema.
relatório recente das ONGs Gênero e Número e da Sempre Viva Organização Feminista revela que quase 40% das mulheres entrevistadas na pesquisa afirmaram que o isolamento social pôs em risco o sustento do lar. Desse grupo, mais da metade, 55%, são de mulheres negras que mais uma vez se apresentam como mais afetadas pela pandemia. Juscelânia, a dona de casa que citamos anteriormente, explica que para complementar a renda, às vezes faz faxina em casa de família. Com o nascimento ano passado do filho mais novo, as diárias já haviam diminuído e com o agravante da pandemia, ela viu uma diminuição considerável dos trabalhos. Na verdade, tem meses que eu nem consigo faxina. Às vezes a minha irmã que ajeita uma para mim fazer. Quando ela não pode ir, eu vou por ela, mas não é sempre. Tem meses que eu não consigo. Também tem o mercado da Messejana, de vez em quando também. Agora depois que eu tive o meu filho, ainda não consegui nenhuma faxina e nenhuma diária em lugar nenhum. Meu bebê tem 1 aninho agora e assim, eu ainda não consegui nada. Acho que o trabalho também não tá tão fácil. Então é assim, é quando alguém consegue pra mim. Mesmo com a ajuda do auxílio emergencial com um valor diferenciado e maior para mulheres chefes de família, a situação de muitos desses lares ainda continua extremamente preocupante. Foi assim que vários projetos e ações sociais passaram a se movimentar nesse período para ajudar famílias em situação de pobreza. E um desses projetos ganhou destaque por ter como foco arranjos familiares chefiados por mulheres. O Serponte Fortaleza foi criado em março de 2020 pela pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará, Valéria Pinheiro, que já atua há mais de 20 anos em movimentos urbanos, ligados ao direito à moradia, planejamento urbano e gestão democrática. Logo no início da pandemia, algumas pessoas começaram a me procurar oferecendo ajudas, assim, mesmo nesse sentido, né? Pessoas concursadas, com mais estabilidade, né? Dizendo, Val, isso era meio de março, né? Se você souber de alguém precisando de ajuda, me avisa e tal. E com o tempo também, com pouco tempo começou também a surgir pedidos de ajuda, já, né? E aí eu comecei eu não dispensei, né? Eu disse, vamos precisar mesmo, manda para minha conta, que aí eu repasso e vou te informando. E aí essa pessoa dizia, o meu primo também queria ajudar, posso dar a tua conta? Pode. Então o Serponte nasceu dessa maneira mais espontânea mesmo, né? Das pessoas que me procuraram com essa confiança de que eu tinha esses contatos nos territórios e sabendo, com essa sensibilidade, né? Sabendo que pessoas iam precisar mais do que já precisavam normalmente. E a coisa ficou muito grande, muito rápido. A ideia inicial da Valéria era de conseguir repassar financeiramente valores fixos de R$ 180 mensais durante os meses de abril a julho de 2020 para 20 famílias chefiadas por mulheres. Mas logo no início do primeiro mês, ela percebeu que tinha um número de doadores bem maior que o esperado, e a quantidade de famílias contempladas passou para 45. 3 meses depois, esse número subiu para 75 famílias, e atualmente o projeto ajuda 250 famílias com a renda básica. É sempre uma tentativa de manter pelo menos o número que a gente já tem, porque são famílias a quem esses R$ 180 mensais fazem muita diferença. A gente fez um levantamento sobre o perfil das famílias aqui, a gente atendia, a gente está falando de famílias com renda média mensal de R$ 380 para a família inteira, o mês inteiro, né? Então imagine a diferença que faz a chegada de mais R$ 180. É bastante triste, é bastante grave, e é importante que as demais pessoas de Fortaleza tenham noção da quantidade de pessoas que vivem nessa situação de pobreza, de miséria cotidianamente. Infelizmente, em que uma ajuda como essa faz bastante diferença. A família da Juscelânia é uma das agraciadas com o projeto Serponte Fortaleza. Esse auxílio foi muito importante, porque no momento eu não estou trabalhando, né? Eu recebo só o Bolsa Família, que é R$ 300 por mês. De vez em quando aparece alguma faxina, alguma diária, assim, eu vou fazer, mas não é direto, não é todos os dias. E, assim,
Esse auxílio foi muito importante, porque foi uma ajuda muito grande para mim. Para quem recebe só o Bolsa Família por mês para sustentar uma casa, é muito difícil. Projetos como o Ser Ponte Fortaleza prestam um papel de apoio financeiro e ajudam a diminuir uma disparidade social muito comum, não só na capital cearense, que é a quinta do ranking de cidades do país com mais desigualdade na distribuição de renda, mas em várias metrópoles. O projeto fortalezense acaba por tentar preencher uma lacuna e chegar em espaços que o poder público não consegue atingir em sua totalidade. Nós, conhecendo a situação das comunidades, nós vivemos numa das cidades mais desiguais do país, então há muita precariedade. 40% da população de Fortaleza vive em assentamentos precários, vive em favelas, né? Já viviam com muita violação dos seus direitos básicos, né? Então a pandemia vem agravar problemas que as pessoas já tinham, né? Essa mesma parcela de pessoas que sempre foi esquecida pelo Estado, né? O Estado em suas diversas instâncias. Então, a gente tentou ajudar a preencher um pouco dessa lacuna, né? E sim, sem dúvida, quem deveria estar dando suporte a essas necessidades mais básicas era o Estado, né? O Estado, mas também o segmento econômico da capital que ganha muito dinheiro, né? Nós também, ao mesmo tempo que somos uma das cidades mais desiguais do mundo, ao mesmo tempo em que nós temos 40% da população vivendo em favela, a gente também tem muitos milionários, né? Nessas listas que saem aí de vez em quando de pessoas mais ricas do país. Sempre tem cearenses presentes, então é também uma demanda para que esse segmento da sociedade se comprometa na diminuição da desigualdade. O podcast que você acabou de ouvir tem por intuito trazer uma pequena noção de como programas sociais de amparo à família, sejam eles oferecidos pelo Estado ou projetos movidos por pessoas civis, desempenham, apesar dos problemas embutidos, um papel importante na manutenção de lares com mulheres negras chefes de família, já que elas acabam ocupando com maior frequência esses espaços de vulnerabilidade socioeconômica. Obrigado, ouvintes! Para conhecer mais histórias de chefes de famílias negras, acompanhe o especial Ayabás por meio do nosso site oficial e perfil no Instagram. Um beijo e muito axé! Esse podcast é uma produção de Natiele Silva e Eduardo Silva, estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Ela é craque, ela é craque. Ela é craque, craque, craque. Ela é craque, ela é craque, ela é craque. Ela é craque, craque, craque.